Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma saída, agora de um patrocinador. A Epgás, plataforma digital de venda de botijões de gás, decidiu rescindir o seu contrato de forma bastante antecipada. O acordo só terminaria em fevereiro do ano que vem. A justificativa, insatisfação com questões contratuais. Confesso que estou atrás dos representantes da Epgás para tentar entender direito quais são essas insatisfações, se a série de notícias ruins em algum momento motivaram a empresa a deixar o clube. A Epgás que promete pagar o valor da multa rescisória pelo tempo de contrato que ainda tinha a vencer. Essa empresa estampava sua marca no tórax da camisa, ainda tinha direito a ativações em jogos e também no centro de treinamento. A má notícia a partir dessa saída é de que o uniforme corintiano passa a ter 5 espaços e a ausência de patrocinadores representa perda de dinheiro e de receita. Estão disponíveis para o mercado tórax, barra inferior frontal, numeração, omoplatas e o verso do calção. Só para completar o noticiário corintiano, falando de bola e campo, duas boas notícias: Memphis Depay e Mateuzinho não estarão à disposição para o jogo da Copa do Brasil, mas devem retornar no Campeonato Brasileiro no fim de semana, confronto marcado contra o Galo. Memphis praticamente refeito de um entorse no tornozelo, enquanto o Mateuzinho tinha ou sofria com um edema na coxa. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Bora fechar o vídeo para te explicar sobre uma demissão no Corinthians. A médica Ana Paula Ramos foi dispensada do Timão. Nessa segunda-feira, ela ocupava o cargo de chefe do departamento médico. A gota d'água se deu por conta de um episódio na semana passada com o Mateuzinho. O lateral direito vinha reclamando de dores. O departamento de fisiologia e fisioterapia pediu que ele fosse poupado da viagem para o Uruguai pela Libertadores. A médica liberou ele para ir para lá. Dorival Júnior entendeu que era melhor não utilizar o Mateuzinho, assim como vários outros titulares. Mesmo sem ter atuado, na volta, quinta-feira, o Mateuzinho pediu para que não fosse para o treino, a médica pediu para que ele fosse. E ele acabou no primeiro chute se contundindo, ficando de fora da partida contra o Santos. E esse mais novo episódio envolvendo uma lesão e a médica acabou por determinar sua demissão. Foram várias confusões e pequenos embates nos últimos tempos. Um dos mais importantes foi quando da contratação de Palácios, lateral esquerdo que havia chegado da Major League Soccer, histórico de lesão 0. No primeiro jogo no Corinthians ele se machuca, houve um erro de avaliação e diagnóstico e ele passou semanas tratando por uma lesão que não era a oficial. Depois, necessidade de cirurgia, e a verdade é que o Palácios não consegue entrar em campo. Também na temporada passada, Fagner ficou quase 2 meses fora, gerando muita discussão e muitas rusgas entre o departamento médico e o jogador. Mais recentemente, outro caso envolvendo o Rodrigo Garro, que preferiu buscar tratamento na Espanha, outra coisa que não pegou bem para Ana Carolina Ramos e o departamento médico. Diante de tudo isso,
nessa segunda-feira, optou-se pela demissão da médica, que também havia discutido de forma áspera com o Fabinho Soldado, que é o gerente das categorias, gerente de futebol do Corinthians. Há quem garanta até que o Fabinho abusou da sua autoridade e foi extremamente grosseiro com a médica, que é mulher. Só para completar, importante contar que Augusto Melo solicitou ao CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, uma reunião para discutir o contrato ou a negociação com a Adidas. A ideia do Augusto é colocar a Adidas, fornecedora de material esportivo alemã, no lugar da Nike. Resta saber se vai haver tempo para essa reunião, até porque na próxima segunda-feira o Conselho Deliberativo vota o impeachment do presidente e se houver a aprovação dos conselheiros e tudo indica que isso vai acontecer, o Augusto já deve ser afastado de forma imediata. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Na semana passada, em entrevista coletiva, Augusto Melo revelou proposta recusada de 14 milhões de euros por um jogador da base que nem sequer atuou pelo profissional. Importante contar que esse jogador em questão, de acordo com o site Meu Timão, é o Guinegão, centroavante de 18 anos de idade, bom jogador que atua no Sub-20. A fase do Sub-20 é tão ruim que até o Guinegão tem jogado abaixo. Mas, segundo o Meu Timão, é o Montpellier da França o interessado e o clube que se dispôs a pagar 14 milhões de euros. O Corinthians traz a informação da proposta e a gente registra, mas dentro do próprio Corinthians há enorme desconfiança em relação a tais cifras, por serem consideradas muito altas para um atleta que de fato nunca jogou profissionalmente. O Guinegão joga pelo Sub-20, mesmo com 18 anos de idade, mas não teve oportunidade no time de cima. E aí, até essa pessoa do Corinthians que eu consultei e desconfia desses 14 milhões de euros, lembra do Kevin, atacante que pertencia ao Palmeiras, nascido em 2003, e com jogos no time de cima. Ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Em geral, quando o atleta ainda não estreou no time de cima, é muito difícil que qualquer cifra supere os 10 milhões de euros. Por isso, dentro do próprio Corinthians, há desconfiança de que essa suposta oferta recusada pelo presidente Augusto Melo de 14 milhões tenha sido menor. A justificativa que o Timão deu para não levar o negócio adiante tem a ver com a forma de pagamento. A ideia do Montpellier era fazer um parcelamento longo e o Corinthians só se dispõe a fazer negócios com pagamentos à vista ou próximo disso. Confesso que também estou com essa minha fonte corintiana desconfiando do valor. Não que não exista interesse do Montpellier no Guinegão, mas 14 milhões de euros me parece demais. Até porque se essa oferta aparece, o Corinthians tem que fazer o negócio, até porque passa por enormes dificuldades financeiras. Timão que venceu o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena, respondendo ou se recuperando no Campeonato Brasileiro, se aproximando também dos times na parte de cima da tabela. Agora é o foco na Copa do Brasil e o Corinthians do Dorival Júnior vai tentando escapar de qualquer princípio de crise. E você, tá gostando do trabalho do Dorival? Já usa espaço para comentário e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o... Bora fechar o vídeo com informação importante sobre o Corinthians, quase 2 meses depois da conquista do título paulista, e o Corinthians ainda não quitou o prêmio prometido aos atletas pela taça. É muito comum no futebol brasileiro que qualquer título seja ou signifique uma premiação. No caso específico do Corinthians, os titulares com mais partidas teriam direito a mais ou menos um prêmio de R$400 mil. Pois bem, diante da escassez de receitas e de uma dificuldade muito grande com o fluxo de caixa, o Corinthians até aqui não conseguiu fazer a quitação desse prêmio. Vale a lembrança de que o Paulistão assegurou ao Corinthians 49 milhões de reais. Foram 44 milhões de cota pagas pela federação e mais 5 milhões pelo título, embora o título paulista tenha assegurado somente para o Memphis Depay direito a 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos. Essa cláusula consta no contrato entre Corinthians e Memphis. Qualquer título ele assegura 4 milhões e 700 mil livres de impostos. Tem mais uma informação importante sobre o Corinthians que mostra a instabilidade financeira do clube. As meninas campeãs da Libertadores da América do ano passado, em outubro de 2024, também têm prêmios atrasados. Ficou combinado uma premiação de 175 mil reais para cada uma das jogadoras em 6 parcelas. Só que as parcelas de abril e maio estão em aberto. Informação trazida pelo site Meu Timão. E você, o que pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.